Voltamos com o nosso Tome Ciência, nós discutimos hoje metamateriais. E nós contamos para isso com a presença do Carlos Aragão, que é professor de Física do UFRJ, está agora pegando a parte de inovação lá no Inmetro. O Wilson de Almeida, que é professor do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica e de estudos avançados também na aeronáutica. E uma das propriedades, aquela que eu falei da invisibilidade, daqui a pouco eu vou tratar com ele, não exatamente agora, vamos deixar um pouquinho para depois. Temos também a Solange Cavalcante, professora da Universidade Federal de Alagoas, e o Felipe Roça, do Instituto de Física aqui da UFRJ. Wilson, vou ainda lhe poupar da questão da invisibilidade, porque parece que os metamateriais não são exatamente só dedicados à questão da refração, eles têm uma estrutura e uma definição mais ampla. Tem um escopo bem mais amplo, dentro até da origem da palavra, o prefixo meta, né, vem do grego e quer dizer além de. Então, os metamateriais seriam qualquer material construído pelo homem, que não existe na natureza e cujas propriedades vão além daquelas encontradas na natureza, seja pela mistura de componentes e elementos específicos que existem na natureza. Então, é necessário fazer algum tipo de, por assim dizer, engenharia com esses materiais para que se obtenha essas propriedades novas que não existem. E o leque de propriedades e aplicações é infinito, por assim dizer. O que chamou mais atenção inicialmente foi, em função até das pesquisas iniciais, a questão desse índice de refração negativo, que poderia fazer com que a luz tivesse comportamento bem diferenciado daquele que estamos acostumados a ver, né? A onda eletromagnética, da qual a luz tem essa natureza, ela também se estende a outros tipos comumente e você da outra vez falava do som em várias coisas também. Exatamente. Mas só a onda eletromagnética vai desde das frequências aí usadas para rádios AM, FM, até raio-x. Então, nós temos aí uma gama muito grande de aplicações. Em cada frequência, por assim dizer, dessa onda eletromagnética, existem facilidades e dificuldades de se desenvolver esses metamateriais. O índice de refração negativo seria apenas uma das possibilidades, né? Existem outras propriedades que seriam atingir outros tipos de propagação da luz, que podem levar à invisibilidade, como você falou, o manto da invisibilidade, e outras propriedades. E além do escopo dentro das ondas eletromagnéticas, as ondas acústicas e mecânicas também podem ser manipuladas, por assim dizer, os materiais podem ser manipulados de maneira a apresentarem características aí, novas. Né? Você falou em ondas, transmissão, televisão. Solange, parece que já existe até, eu vi nas pesquisas que eu fiz desde 2009 e tal, aparelhos que já usam esse conceito para melhorar a transmissão sem fio de computadores, não é isso? Já existem várias, como se diz, essas empresas de alta tecnologia nos Estados Unidos. O próprio Bill Gates já está investindo 50 milhões numa empresa dessa que se chama Kymeta. E várias outras nos Estados Unidos já estão investindo para exatamente a ideia é essa, sair da fantasia, porque essa história, por exemplo, de invisibilidade, isso é um pouco fantasia, porque estão longe disso, mas existem coisas que estão aí que podem ir para o mercado. Então, agora em 2011, esse mesmo pessoal de San Diego, que é o Smith, está propondo um scanner que não tem lente, não tem parte nenhuma que se mova, não se move. Então, você não vai precisar daquela geringonça no aeroporto, por exemplo, para segurança. Você vai ter os sensores que não têm lente, né? E isso já é uma proposta do Smith, é uma coisa que, como eles dizem, vamos sair da fantasia, né? Que tem mais interesse militar, na verdade, a história da invisibilidade. Com certeza, por isso que eu falei que ia voltar com ele. Porque todo mundo que quer se esconder porque está fazendo alguma coisa errada, não é? Então, assim desde o começo do tempo. Quer ver alguma coisa que não dá para ver presencialmente, vamos pensar pelo lado bom também. Mas existem ainda muitas dificuldades, enquanto outras, como as antenas, como lentes que você focaliza, por exemplo. Hoje em dia, as lentes normais, elas são
limitadas pela metade do comprimento de onda. O que quer dizer isso? Quer dizer que a luz que bate na lente, né, aquela lente ela é restrita na resolução dela até o comprimento de onda é dividido por 2, a metade do comprimento de onda de luz que incide. Isso significa que você tem essa restrição nos materiais. Quando você fizer um metamaterial, você pode ir além disso. E aí o que você faz é como se você tivesse um zoom nas imagens atuais, com excelente qualidade, e você consegue fazer, como eles chamam de superlente, né, ou superimagens. E até com pouca luz, no caso. Aí... Porque eu vi qualquer coisa que as lentes seriam mais precisas até... Elas... as lâmpadas, as de vigilância, por exemplo, funcionariam com mais precisão. E tem mais um monte de coisa, como, por exemplo, esse tipo de dispositivo, você pode, por exemplo, ver um vírus vivo, por exemplo, ou você pode ver um pedaço de DNA. Então, você vai poder ver coisas, isso aí só abre os horizontes, né? Então, não é à toa que os americanos estão... O Aragão já está pedindo para falar. Vamos lá, quem primeiro? Vai o Aragão primeiro, depois. Na verdade, para não deixar o Felipe sem falar ainda, vou lá para o Felipe. Claro. O que eu queria enfatizar aqui é que nós estamos diante de uma nova engenharia. Né? É uma engenharia que você poderia chamar de uma engenharia quântica ou uma engenharia em escala nanométrica, tá certo? Então, quando a gente para pensar e olha o desenvolvimento da história da física, né? Teoria da relatividade, mecânica quântica, foram coisas que surgiram no início do século XX. Né? Hoje em dia, nós já temos os princípios de mecânica quântica, etc., sendo efetivamente utilizados para nos ajudar a construir materiais que têm propriedades inusitadas e que podem ser usadas, seja para construir lentes perfeitas, seja para aumentar, digamos, a potência de emissão de antenas, seja para obter materiais que têm a capacidade de absorver energia, né, de forma muito aumentada em relação a materiais que você encontra na natureza. Essa engenharia, ela só é possível hoje em dia porque você dominou uma ciência básica por trás, né? Aprendeu sobre mecânica quântica, em suma, é capaz de construir dispositivos, né, que acabam por nos levar a propriedades e nos permitir explorar experimentalmente situações que de outra forma nós não conseguiríamos. Isso eu acho que é um testemunho muito claro, né, em favor de se apoiar cada vez mais, voltando ao que você me perguntou anteriormente, né, a toda a pesquisa que se pode fazer nesse país, que já tem uma competência, uma proficiência em ciência e tecnologia, e que agora, obviamente, nós esperamos que no futuro, e num futuro próximo, não sejam apenas empresas americanas que estejam lançando produtos no mercado à base de metamateriais, mas que também empresas brasileiras, né, possam fazê-lo e disputar esse mercado internacional. Bem, tá por aí. O nosso Wilson queria falar alguma coisa, mas dá tempo depois para o Felipe. O professor Aragão já colocou basicamente o que eu queria enfatizar, que é uma área nova e que o que foi colocado até hoje como sendo as perspectivas de aplicação, desdobramentos dessa nova área, é apenas a ponta de um iceberg. A gente nem sabe o que está ainda embaixo desse véu todo de possibilidades. A decorrência natural foi em função das primeiras pesquisas que apontaram para as ondas eletromagnéticas e apontaram numa certa direção que favorecia a criação das superlentes, favorecia a criação de materiais com índice de refração negativo, que tem essas diversas aplicações. Mas a gente ainda não sabe ainda qual o limite disso. Então, por isso que ela é uma área muito investigativa, apesar de que em alguns setores ela já está encontrando aplicações práticas. E essas aplicações práticas que já estão, inclusive, encontrando mercado, estão na faixa de comprimento de onda, na faixa de frequências da onda eletromagnética de micro-ondas, que são a mesma frequência que a gente usa no nosso celular, no nosso forno micro-ondas, no nosso telefone sem fio, pelo simples fato de que a
facilidade da fabricação desses materiais Tem a ver com o que está sendo utilizado também, né? Muito no aplicações diversas em antenas de radares e outras, e também pela facilidade de você conseguir fabricar estruturas milimétricas, que é algo relativamente simples. Na hora que nós vamos para a faixa visível, para a faixa ótica do espectro, que estamos falando aí com centenas de nanômetros, nós teríamos que fazer estruturas muito complexas com dimensões nanométricas. Bem, já que você está falando dessas questões, eu vou botar o Felipe antes de a gente ir para o intervalo. Aí não vai ter jeito, ajuda a gente no manto invisível, porque parece ficção científica isso mesmo, né? Pois é, acho que o campo dos metamateriais se tornou assim tão amplo, porque o que está em jogo é a questão do controle do campo eletromagnético no material. Você usar as propriedades do material para controlar o campo eletromagnético. Por exemplo, as telas de LCD, que hoje populam aí a casa de bastante gente, elas funcionam porque controlam muito bem a polarização da luz, que é um grau de liberdade do campo eletromagnético. E para fazer essa capa da invisibilidade, por exemplo, a gente quer controlar a propagação da luz. Você quer fazer com que, se você quer esconder um objeto, você quer fazer com que a fonte emita luz, mas que essa luz não reflita e seja detectada por um observador, que poderia ser até a gente. Você quer que ela contorne e saia exatamente como ela entrou, porque se você coloca um detector aqui, que pode ser um olho de um ser humano, ele veja simplesmente a fonte e nada mais. Para isso, você precisa que a luz, no caso, se for no comprimento de onda luminoso, você precisa que a luz enxergue aquele meio como se fosse um meio efetivo, uma espécie de um mar, né? Um meio totalmente homogêneo e efetivo, que você só consegue se o elemento formador desse meio é muito menor do que o comprimento de onda da luz. Você fala em capa, né? Exatamente. Puxa aí, isso parece até ficção científica, não era mais ou menos os super-heróis não botavam uma roupa, uma capa? Pois é. Harry Potter. Pois é. Harry Potter. E um exemplo que é ótimo é o livro do Wells, do século XIX ainda, O Homem Invisível. Ele dizia, praticamente textualmente, que uma maneira de se tornar alguém invisível era modificando o índice de refração do meio. Isso em 1881, se eu não me engano, quando o livro foi publicado. Então, H.G. Wells aí já prevendo o campo dos metamateriais, já com mais de quase um século aí de antecedência. É tipo Júlio Verne com o submarino, pois por aí é. vai, né? A ficção científica tem o seu espaço. E a gente tem o tempo para poder fazer um intervalo e voltar já já com o nosso programa. Um instantinho só.